A mula sem cabeça é uma das entidades mais presentes no folclore brasileiro. Mais do que um simples monstro, ela é um símbolo complexo, nascido da fusão entre moralidade religiosa, medo do feminino e memórias coloniais profundas. Ao longo deste vídeo, analisaremos a origem histórica, o contexto social e o simbolismo oculto por trás dessa criatura flamejante. A mula sem cabeça, como é conhecida no Brasil, não surgiu espontaneamente do solo tropical. Sua genealogia espectral remonta ao outro lado do Atlântico, a Península Ibérica, onde uma série de equinos fantasmas assombrava o imaginário coletivo de Portugal e Espanha. Cavalo do diabo, borraco, cabalo fantasma. Essas histórias frequentemente apresentavam cavalos demoníacos ou sobrenaturais que serviam como presságios de morte, agentes de Satanás ou aparições fantasmagóricas ligadas a pecados e tragédias locais. Essas histórias chegaram ao Novo Mundo, carregadas nas mentes de marinheiros, soldados e missionários. Ao chegar ao Brasil colonial, essa semente folclórica encontrou terreno fértil em uma sociedade radicalmente diferente, e a lenda começou a se transformar. O medo cru do sobrenatural foi aguçado e direcionado pela força ideológica dominante da era, uma forma severa e dogmática de catolicismo. No Brasil, o mito perdeu sua ambiguidade. O cavalo fantasma tornou-se a manifestação física de um pecado específico, a transgressão sexual de uma mulher que se envolvia com um padre. Sua punição não era uma condenação silenciosa da alma, mas uma transformação grotesca e pública em uma besta monstruosa. Ao transformar a mulher, e não o padre, em um monstro, a narrativa absolvia efetivamente o clérigo masculino da responsabilidade primária. Ele pode ter sido tentado, mas ela era a fonte do pecado. Viajantes do século XIX registraram com fascínio a crença generalizada na criatura, confirmando que o mito era ativamente moldado pelo clero como um meio de regulamentação social. O mito se espalhou mais em regiões rurais, com economia baseada no trabalho manual e longas distâncias entre povoados, onde o medo era uma ferramenta de governança mais eficaz que a lei distante. A metamorfose ocorre sempre na madrugada de quinta para sexta-feira, um período liminar na tradição católica, suspenso entre a última ceia e a crucificação. Ao bater da meia-noite, sua penitência começa. A transformação é descrita como um processo agonizante e violento, um brutal despedaçamento do eu. Fogo jorra do pescoço onde deveria haver a cabeça, a fonte da razão e da identidade, consumida pelas chamas de sua própria paixão pecaminosa. O corpo é o de uma égua magra ou musculosa, com ferraduras ardentes e uma respiração que soa como uma forja. A maldição é a punição para mulheres envolvidas com padres, segundo as tradições orais, um reflexo claro das estruturas patriarcais que governavam a vida colonial. Existem diferentes versões regionais. No Maranhão, o fogo é azul. No Nordeste, seu relincho imita um choro humano. No Centro-Oeste, os olhos da não-cabeça brilham por dentro, e no Sul, ela aparece coberta de correntes. A figura da mulher indomável, aquela que expressava seus próprios desejos, era vista como uma ameaça à ordem. A lenda a transforma, literalmente, em uma besta selvagem. A transformação em mula, um animal estéril, ecoa a natureza infrutífera de sua união proibida, que não produz vida, mas monstruosidade. O mito funcionava como um mecanismo para reforçar normas sexuais e religiosas. O medo da criatura mantinha as pessoas em casa, limitando a mobilidade e encontros ilícitos. A presença da culpa e da repressão sexual no catolicismo do período colonial forneceu o combustível psicológico para a eficácia da lenda. O medo tornou-se uma forma de controle comunitário, e a fogueira, um símbolo de purificação violenta e exclusão ritualística. A lenda migrou para o imaginário rural, sendo usada para assustar crianças, alertar viajantes e proteger territórios sagrados ou perigosos.
Relatos sobre a mula sem cabeça foram extensivamente coletados por folcloristas brasileiros no século XX, preservando as histórias orais que formam a espinha dorsal do mito. Até hoje, depoimentos de moradores que ouviram relinchos inexplicáveis na mata ou viram luzes estranhas persistem, mostrando a resiliência da crença. Versões urbanas recentes transformam a mula em uma entidade de fogo que atravessa estradas, um fantasma da estrada para a era do asfalto. O mito é reinterpretado na cultura pop e no neopaganismo brasileiro, transformando-a de um conto de advertência em um ícone de rebelião. Uma análise antropológica revela o que a mula sem cabeça nos diz sobre medo, culpa e repressão, mas também sobre as formas ocultas de resistência feminina, onde a figura monstruosa se torna uma fonte de poder temível que se recusa a ser controlada. Câmara Cascudo lembra que a lenda surgiu como advertência moral, mas muitos relatos de viajantes do século XIX, como o naturalista Hercule Florence, registram descrições assustadoramente parecidas sobre luzes e estampidos vindos da mata. E isso levanta uma pequena dúvida. Teria a lenda surgido só como metáfora, ou havia algo mais? A antropóloga Ruth Benedict, embora não estudando o Brasil diretamente, descreve em suas teorias como sociedades criam entidades simbólicas para transformar desvios comportamentais em histórias morais. A mula sem cabeça se torna, assim, um espelho dos tabus coloniais: sexo, culpa, poder espiritual. Porém, há outra camada curiosa nisso tudo. Em diversas regiões, moradores descrevem a criatura com detalhes muito específicos: cascos de ferro, relinchos estrondosos, fogo emanando do pescoço cortado. Essa persistência de elementos entre regiões distantes sempre intrigou os antropólogos. Seria apenas a força da tradição oral? Ou existe algum fenômeno natural que inspirou todos esses relatos semelhantes? A mula sem cabeça é descrita como um animal grande, musculoso, de cascos pesados, relinchando com fúria e soltando fogo pelas narinas, ou pelo pescoço onde a cabeça deveria estar. Ela corre sem parar, atravessando plantações, trilhas de terra, clareiras no meio do sertão. Segundo o folclore, ela passa por portas fechadas, derruba cercas e deixa marcas de casco queimado no chão. Vaqueiros e tropeiros antigos afirmam que é melhor não zombar da mula. Muitos dizem ter visto clarões repentinos, ouviram relinchos distantes ou sentiram o cheiro forte de enxofre no meio da mata. Coincidência? Sugestão? Talvez. Mas o fato de tantos relatos surgirem de regiões diferentes deixa uma sombra de dúvida. Apesar de ser considerada uma lenda, a mula sem cabeça sempre existiu naquele lugar ambíguo, em que o sobrenatural encontra o possível. No sertão profundo, onde a noite é tão escura que parece engolir o horizonte, qualquer luz inesperada, qualquer som de galope distante, pode se transformar em algo mais. Alguns pesquisadores já levantaram hipóteses de que fenômenos luminosos naturais, como o fogo fátuo, possam ter alimentado a crença. Mas o curioso é que esses fenômenos não explicam o galope, nem o relincho, nem o cheiro de queimado que tantos afirmam ter sentido. E assim, a mula sem cabeça permanece viva, não só nas histórias, mas na imaginação de quem vive isolado, cercado pelo sertão, onde o desconhecido ainda tem espaço. Talvez seja apenas folclore, talvez seja só medo em forma de narrativa. Mas em certas noites, quando o vento sopra forte e o chão parece tremer, é difícil não pensar: e se, só se, houver algo lá fora? A mula sem cabeça não é apenas uma criatura fantástica. É um espelho de séculos de história, religião e conflitos sociais. Um mito que persiste porque toca em temas universais: transgressão, punição e o mistério do desconhecido.
Ao estudarmos essa figura, entendemos não só o folclore, mas também o Brasil profundo, suas crenças, seus medos, suas sombras.